Você quer imitar no Cartola 2026? Então, deixa o like, se inscreve, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma live, porque esse ano a gente vai em busca dos 5.000 pontos. Isso mesmo, a gente vai dar um prejuízo aí pro Cartola. Vem comigo. E bem, vamos começar aqui. Quem quiser me seguir, tá aí meu nome, Leandro Cartola, sou o Leandro Gabriel, sou dono do canal, e hoje a gente vai estar dando início à primeira rodada do Campeonato Brasileiro no Cartola, né? E, primeiro, para começar, antes de tudo, eu gosto sempre de dar uma analisada nos confrontos, né, da rodada. E aqui nós temos o Atlético Mineiro e o Palmeiras, para dar o início na rodada, né? Jogo 7 horas, mercado fecha às 6h59. Vamos ter a escalação desses dois times, também do Inter, do Atlético Paranaense, do Coritiba e do Bragantino. Também do Vitória e do Remo. Caraca, tem jogo pra caraca logo no início, né? Vamos ter também a escalação do Fluminense e do Grêmio, um pouquinho mais tarde que as outras. Mas enfim, a gente vai ter muitas escalações já nessa primeira rodada. E a gente vai poder analisar qual vai ser o menos pior aqui, né? Porque, sendo sincero, esses times aqui são todos muito incógnitas, a gente não sabe o que esperar do Atlético Mineiro, do Inter, do Atlético Paranaense esse ano, que vieram no ano anterior muito mal, o Atlético Paranaense quase que não sobe para a Série A, conseguiu no finalzinho ali, né? Temos o Palmeiras, que é um dos times favoritos ao Campeonato Brasileiro, sem dúvidas, mas tomou esse 4-0 no Novo Horizontino, não dá para entender como que ele vem, mas tem peças, claro, que a gente vai poder escalar, sem dúvidas. Curitiba e Bragantino são times ali que vão brigar pelo meio de tabela, talvez até brigar para não cair. O Bragantino, de vez em quando, chega lá em cima, no G6, no G10 ali, né? Primeira parte da tabela. Vamos ver como vai ser. O Vitória escapou, né? Na última rodada, quase que caiu para a Série B. E o Remo se classificou para a Série A na última rodada. Então, assim, é um jogo bem ali parelho, né? De times ali que ficam nesse ioiô, Série A e Série B. Vamos ver. Fluminense e Grêmio. Temos aqui um primeiro grande favorito da rodada para mim. Para mim, que o grande favorito é o Fluminense nesse duelo. O Fluminense Cruz do dia no final do ano mostrou ser muito forte. Tomou apenas um gol e foi de pênalti do Jorginho contra o Flamengo. Então, acho que é o primeiro grande favorito. O Grêmio está se reestruturando depois de um ano mais ou menos, né? Mas o primeiro grande favorito eu acho que é o Fluminense. Claro que a gente vai poder usar a peça do Palmeiras, quem sabe do Inter, do Bragantino, do próprio Vitória, mas eu acho que o grande primeiro favorito é o Fluminense. Aqui, Corinthians e Bahia. É um jogo bem equilibrado. O Corinthians em casa é muito forte, mas o Bahia é um time bem arrumado, que vem crescendo a cada ano que passa, né? A gente vai ter que analisar aqui as melhores opções. Chapecoense e Santos. Talvez aqui tenha outro favorito, que seja o Santos, com Gabriel Barbosa agora, com Neymar. Não sei se o Neymar vai jogar, na verdade, temos que ver aí. Essa semana vai ser semana para a gente ver. Até a live, a gente vai ter live no fechamento do mercado, quarta-feira que vem. Então, se inscreve, ativa o sininho e esteja aí comigo. Então, olha só, a gente tem aqui a Chape que vem para ser, se não for a grande surpresa que nem o Mirassol foi ano passado, a Chapecoense vem para ser o grande saco de pancada, né? Então, que o primeiro grande favorito é o Santos, mas, de novo, cuidado para não ser o Mirassol de 2026. Claro que a Chape, a gente já conhece muito bem a Chape, sabe que sempre sobe, cai, sobe, cai. O Mirassol foi uma grande novidade, uma grande surpresa, né, pra gente. E, enfim, é isso. Eu acho que a Chape vai ser o saco de pancada esse ano, mas vamos sempre deixar o pezinho atrás depois do Mirassol fez, né? São Paulo e Flamengo. Pô, o Flamengo vive uma fase espetacular, né? Vive um auge, talvez até do futebol brasileiro nas últimas décadas. E o São Paulo vive o seu pior momento da história, né? Vive um momento muito delicado que briga realmente para não cair, entendeu? O São Paulo vive um momento muito delicado. Então aqui, grande favoritismo do Flamengo, mas vamos ter que ficar de olho se o Flamengo não vai poupar, né? Porque esse jogo é quarta, no sábado, dia primeiro, ou domingo. Enfim, vai ter a final contra o Corinthians na Supercopa. Então, pode ter o risco do Flamengo poupar nesse jogo aqui, ou não ir com o time titular completamente, com um ou outro. Mas, enfim, a gente fica de olho nisso daí até o fechamento do mercado. Mirassol e Vasco. Vasco perdeu seu principal jogador, o Ryan. Acho que vai vir um momento delicado para esse evento brasileiro. Ela está tentando se reforçar, tá tentando fazer suas coisas, mas é um elenco bem limitado. Que ontem, tô gravando esse vídeo aqui quinta-feira,
ontem tomou um apavoro gigantesco do Flamengo. O Flamengo ganhou só de 1-0, mas poderia ter facilmente ter tido uns 4 ou 5 gols se não fosse o Léo Jardim. Inclusive, o Léo Jardim pode ser uma das melhores opções do Vasco, tanto quanto o Walter aqui nesse jogo. O Mirassol perdeu muitas peças, mas ainda acredito que seja um time que vai vir forte, equilibrado. Tá fazendo umas contratações interessantes também. Se der tudo certo, vai ser um time que vem aí para de novo surpreender a gente. Vamos ver como vai ser. Botafogo e Cruzeiro. Esse aqui é um jogo que eu acredito que seja muito equilibrado, porém o Botafogo ele vem se desfazendo de suas peças, parece que o Botafogo a cada ano que passa acha que vai montar um time assim do nada e vai funcionar. Não sei como isso vai acontecer. O Cruzeiro já vem se fortalecendo bem mais, conseguiu manter o Caio Jorge, trouxe o Gerson, tá com o Matheus Pereira, enfim. O Cruzeiro está montando um grande time também para vir forte esse ano. Esse jogo que vai ser equilibrado, mas eu acho que pode ser mais para o Cruzeiro. Enfim, aqui nós temos o Capitão Cartoleiro, uma ferramenta gratuita, muito interessante, que eu indico para todo mundo. Ele ainda não atualizou para 2026, espero que continue, porque a gente vai utilizar muito ele aqui. Foi muito interessante usar ele em 2025, deu muita margem, né, pro que a gente poderia, escalar, enfim, foi muito interessante. E aqui eu aconselho vocês também, quando liberar, se liberar, né, adicionar a extensãozinha no Google Chrome, que consegue ver o rosto dos jogadores novamente, né, os escudos, é muito interessante, vale a pena também, ter isso daí. E bem, vamos lá. Vamos começar aqui pelo gol. Mas espera, antes de começar o goleiro, eu peço mais uma vez que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe o canal aí pra gente continuar nessa futura mitada e nessas futuras mitadas que virão ainda mais por esse ano. E bem, vamos começar aqui. Vamos começar no gol. Começar, na verdade, a escalação esse ano é mesmo esquema de todos os anos anteriores, valorização nas rodadas iniciais. Ao mesmo tempo, a gente vai pensando na pontuação, mas tem que sempre lembrar da valorização, né? Então, nesse começo de campeonato, a gente vai lá para baixo, né? Começa a ver as melhores opções, até de baixo para cima, eu tenho esse costume. Uma das primeiras opções aqui que a gente vê é o Walter, como a gente viu, ele é Mirassol, mantendo nossas expectativas do ano passado. É o grande favorito para esse confronto contra o Vasco. O Vasco perdeu seu principal jogador, que é o Ryan, perdeu muito força de ataque, então acredito sim que o Walter é uma das ótimas opções para essa rodada. Já abrir aqui, Gabriel também pode ser uma ótima opção como goleiro. Vitória tem esse costume de ter bons goleiros e esse Gabriel aqui, se eu não me engano, foi ele que assumiu depois que o Arcanjo se machucou, não lembro. Mas se for ele, e sem poder ver o rosto é complicado, né? Por isso que eu espero que o criador daquela extensão do Google Chrome volte esse ano, porque é importante. Pedro Morisco também é uma ótima de opção, tá? Quem quiser arriscar num goleiro diferente. Esse eu sei que ele é bom. O Flamengo até, se eu não me engano, ele pensou em buscar esse cara, se eu não estiver enganado. Mas foi o goleiro do Coritiba, sim, e eu acho que é o Pedro Morisco, com certeza. Léo Link, pode ser uma boa opção. O Cruzeiro deve chutar bastante a gol. Quem quiser buscar defesa difícil pode ir com ele. Ronaldo pode ser uma boa opção também. A gente deve martelar o Bahia e o Ronaldo deve trabalhar bastante. Então, são ótimas opções aí. Rocher é outra grande opção. Quem quiser ir com... Esse goleiro deve ser muito escalado. O Rocher deve ser muito escalado. Carlos Miguel também. E aqui assim vai começando a ficar mais caro. Rossi é uma boa opção para quem não se importa com cartoletas. Gabriel Brazão também é uma opção. Léo Jardim. Esse daqui é para quem não se importa e quer assumir esse risco mesmo, porque é um jogo difícil contra o Mirassol. Fábio também é um bom goleiro, mas, como eu disse para vocês, minha opção preferida vai ser o Walter. Mas de olho aberto com esse Pedro Morisco, porque ele é uma ótima opção também. Para lateral, nós temos o mito Reinaldo, né? Para quem quiser aí focar em pontuação, acho que o Reinaldo pode ser uma ótima opção para essa rodada, sem dúvidas. O Reinaldo, enquanto ele estiver andando, ele vai ser uma ótima opção para o Cartola, seja em qualquer time que ele esteja. Na verdade, quando ele estava no Grêmio, no São Paulo, não foi muito bem, não, né? Ele era o King Naldo na Chape e agora está sendo de novo no Mirassol. Grande opção, o Reinaldo aí para quem estiver pensando em pontuar. Kaique Bruno também é uma ótima opção.
apesar de ter um jogo mais difícil, o Kaique Bruno tem o costume de roubar bastante bola. Alexandre tá caro, eu não acho que seja uma grande opção. Alexandre é um exímio jogador, mas para Cartola ele não costuma ser muita referência. Mateuzinho está caro para quem quiser arriscar, porém vale, porque ele vem de um final de 2025 pontuando bem, sendo um das fugas, né, do Corinthians nesse esquema com o Dorival. O Mateuzinho pode ser uma boa opção também. Temos o Alex Telles, que se tiver um pênalti, acredito que é ele que bata ainda no Botafogo. Vale a pena também quem quiser arriscar. O William costuma ser melhor em casa, né? Ir em casa e o Kaique Bruno fora. Mas veremos. Bernabei não veio de um ano muito bom, apesar de 2024 ter surpreendido todo mundo, ter sido um grande jogador, mas ano passado não destacou. Houve muita polêmica com o nome dele também lá no Inter. Então é uma, pode ser uma boa. Aqui, pode ser uma boa também, quem quisesse arriscar e confiar que ele volte ainda esse ano. Renan Lodge, a novidade do Atlético Mineiro, não sabe como vai voltar, depois de ter passagem pelo futebol árabe, né? Não sei como ele vai voltar. Já estreia diante do Palmeiras, um grande confronto, um grande teste. Mas aí quem quiser arriscar também pode pensar nele. Piquerez é um bom jogador. Paulo Henrique vai enfrentar o Mirassol fora de casa, mas também pontua bem. Vitinho também. Mas é esse daqui que vai ser minha grande aposta nessa rodada. Grande aposta não, né? O Juninho Capixaba não é aposta, mas ele é um jogador bem equilibrado. Ele costuma ter muitas roubadas de bola, costuma participar bastante da construção do Bragantino. Então o Juninho Capixaba vai ser a primeira opção. Outra opção minha poderia ser o Samuel Xavier, mas eu vou pelo mais barato e por quem costuma ter mais roubada de bola, que é o René. E quem sabe o gol anual do René, né? Como ele mesmo costuma dizer, vai que sai o gol anual logo na primeira rodada do Campeonato Carioca e tá no meu time, né? Então, vamos de René e de Juninho Capixaba. Temos outras opções aqui embaixo, né? Antes que eu vou passe para os zagueiros. Deixa eu ver aqui. Daniel Borges é uma boa opção também. Laterais do Mirassol costumam se destacar. E acredito que só também, não tem muita mais opção aqui, não. Talvez o Luciano Juba, mas primeiro jogo fora de casa é complicado. Matheus Bidu também pode ser uma boa opção. Enfim, vamos partir para os nossos zagueiros. E antes que eu passe para os zagueiros, peço mais uma vez para vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e puder compartilhar com aquele amigo para chegar junto. Aqui vai ser um canal que a gente vai trocar muita ideia. Espero que vocês comprem esse barulho comigo, que a gente consiga crescer cada vez mais e podemos voltar, né? Ser mais uma comunidade do Cartola a compartilhar ideias e tal, como vários e vários outros YouTubers que tem aí. É muito bacana. Pode chegar, né? Enfim, vamos lá. Agora vamos partir para os zagueiros. Ótimos zagueiros, né? Nós temos o Léo Pereira, que é incrível, Gustavo Gomes, muito bom zagueiro, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, são muito bons zagueiros, mas enfrentam jogos difíceis, todos fora de casa. Nessa primeira rodada eu considero fugir todo, até pelo preço também. Barbosa também é um jogo difícil contra o Cruzeiro, o Botafogo bem remendado, ainda se preparando, né, para o campeonato, e novamente começando tarde. Então, assim, eu acho difícil escalar o Alexandre Barbosa. Mas aqui nós temos duas opções interessantes do Corinthians. Enfrenta um Bahia que, sim, vem se arrumando cada vez mais, vem se transformando num time aí que vai brigar por títulos ao longo dos anos. Mas ainda acredito que não tenha sido. E gosto muito do Gustavo Henrique no jogo aéreo. Vou deixar ele aberto aqui porque ele é uma das minhas opções. Jogo aéreo, porque ele é alto, né? Ele se destaca nesse jogo aéreo. O Corinthians sempre foca muita bola nele. Foi assim também quando ele jogava no Flamengo. Sempre a bola alçada nele. Então, acredito que ele possa ser uma bela de opção nessa rodada. Outra bela opção que nós temos aqui. Tá difícil para zagueiro, hein? Temos o dos Fluminense, talvez possa ser o destaque também. Mas eu vou de aposta. Eu vou fugir um pouco do óbvio. Eu vou de William Machado. Vinha de boas pontuações no Ceará. De vez em quando dava uma vacilada, mas geralmente era um bom zagueiro.
eu vou com ele no Mirassol, acredito que o Mirassol não tome gol do Vasco, e acho que pode ser aí uma saída para sair um pouco do óbvio, né, da galera, e sem contar que ainda é barato, vai ajudar muito na questão da valorização inicial, assim, do cartão. Então, minha primeira opção é o William Machado. E, como eu disse, eu vou com o Gustavo Henrique, por conta da sua altura, quem sabe no jogo aéreo ele faça fazer um gol de cabeça, e vai estar no meu time. Vamos agora para o meio campo. Bem, no meio campo, quem dera pudesse escalar o Arrascaeta na primeira rodada. Se eu for escalar ele, eu não vou ter preço pro restante do meu time. Mas o Arrascaeta é um jogador fixo, sem dúvidas. Quem quiser se arriscar, botar o Arrascaeta e mais 10, que for, vale a pena o risco. Ele vai enfrentar o São Paulo numa das suas piores fases, e o Flamengo numa das suas melhores fases, ou a melhor fase, com um dos seus melhores jogadores de toda a história. Então, assim, o Arrascaeta, sem dúvida, ele pode ser essa opção aí para quem quiser arriscar logo nessa primeira rodada. Para quem joga tiro curto, né? A primeira rodada já vale com a grana, então quem quiser pode ir no Arrascaeta. Aqui nós temos o Matheus Pereira, também é um ótimo jogador, mas está caro, joga fora de casa contra o Botafogo, deve ser um jogo pegado, pode ser uma opção para quem quiser arriscar aí também. O Alan, o Andrés Pereira, segue a mesma lógica, jogo pegado, caros. Jorginho é um ótimo batedor de pênalti, né? Se tiver pênalti, com certeza são mais 8 pontos para todo mundo. Porém, tá caro e se não for pênalti, não pontua muito. Gerson acaba de chegar no Cruzeiro, não sabemos como ele vai jogar lá, como vai ser sua adaptação. Já começa enfrentando o Botafogo. No sintético, o Gerson sempre foi um jogador que reclamou muito de gramados assim, diferentes, né? Se eu não me engano, posso estar confundindo, mas enfim. Outro que eu gosto muito, uma opção para quem não consegue ir com o Arrascaeta é o Carrascal. Ele vai estar no meu time. É um segundo camisa 10 ali pensante no Flamengo, né, atualmente. Ele pensa o jogo junto com o Arrascaeta, auxilia, joga mais pela ponta, é verdade, mas ele sim é um baita de um jogador também. Acabou de meter gol ontem contra o Vasco. Mostra que vive uma fase ainda interessante. E esse ano ele pode escalar cada vez mais na sua importância para o Flamengo. Outra boa opção pode ser o Rafael Veiga, de novo, enfrenta um jogo difícil, truncado, que vai ser contra o Atlético Mineiro, porém, ele está mais barato, pode ser uma opção melhor do que os mais caros do Palmeiras. Aqui nós temos o Breno Bidon, é um grande jogador que o Corinthians tem, pode ser uma das opções aí para quem quer, mas vamos direto ao ponto. Eu, essa rodada, não vou escapar de Lúcio Costa e Alan Patrick. Para mim, eles dois são os camisa 10, os principais articuladores do time, tanto do Inter quanto do Fluminense, e vão enfrentar times, vão jogar em casa e vão enfrentar times que ainda não se firmaram, né? Vieram de 2025 muito abaixo, vêm de novos trabalhos, novo início, então eu acho que esse vai ser o melhor meio-campo para a rodada. Vamos ficar de olho aí nas novas informações, se eles vão realmente jogar, é, e outros jogadores vão jogar, né? Tem o Neymar deve vir muito caro, enfim, vamos ficar de olho aí para isso. Agora, vamos para o ataque. Mas antes, mais uma vez, desculpa incomodar, eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem, ativarem o sininho e acompanhar aí. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo na descrição. Quem quiser me seguir, estarei aí. Viu? Então, vamos lá para o nosso ataque com... Olha só, temos o Vitor Roque aqui. É uma grande opção, mas está caríssimo, né? Podemos ver para o mínimo para valorizar dele é de 11, ó, que o Cartola mostra o primeiro, né? Mínimo para valorizar do Vitor Roque é de 11 pontos. Não é uma pontuação muito alta, na verdade, é até interessante, porque o Vitor Roque é o principal jogador do Palmeiras. Vale o risco quem tiver com a cartoleta sobrando aí já nesse início de campeonato. Pode, pode escalar sem medo, que eu acho que se o Palmeiras fizer gol, vai ser gol do Vitor Roque. Pedro pode ser uma boa opção também, mas é caro. Acaba caindo nesse troço, como o Yuri Alberto, o Luciano, o Caio Jorge, o Depay, Carlos Vinícius, todos caem nessa mesma ladainha de caro. Temos aqui uma ótima opção, é o Carboneiro. Gosto muito do Carboneiro. Faz um salseiro ali pela lateral, enfrenta o Atlético Paranaense que acaba de subir da Série B.
pode ser uma ótima de uma opção. Temos o Andrés Gomes, mas eu não vou, porque eu acredito que o Mirassol não vai tomar gols, mas ele é um jogador também que faz um grande salseiro pelo lateral. Tem o Ademir, e além do Ademir também tem o Eric Pulga e o próprio William José, são trilhos de ataque bem forte que o Bahia tem, mas eu acho que o Corinthians em casa vai conseguir fortalecer o seu saldo de gol. Então, é isso. Temos o Arthur, do Botafogo, também é uma ótima opção. Lucas Barbosa, que costuma fazer bons pontos. Ele tem uma boa média básica. Em 2025 ele mostrou isso. Mas aqui eu não tem como ser diferente. Canóbio é um grande de um pulmão desse time do Fluminense. Ele faz de tudo e corre, volta para marcar, recompõe, ataca, bate até pênalti. Às vezes uns ruins, é verdade, mas o Canóbio é uma baita de uma opção pro Cartola. Outra baita de opção é o Vitinho, também me interessa muito. Penso, bons olhos com o Vitinho, quem sabe até eu escale ele. É um bom jogador também. E outro que vai ser, esse sim vai ser minha grande aposta da rodada, é o Aleph Manga. Sim, fora de casa, contra o Vitória, o Aleph Manga já foi envolvido aí com esquema de apostas, com outras coisas, mas é um jogador super interessante, super habilidoso, e eu vou estar confiando nele para jogar esse jogo contra o Vitória. Outro jogador interessante pode ser o Pedro Rocha, foi destaque, né, na campanha do Remo, para retomar na Série A. Eu acho que o Pedro Rocha, ele não deveria ter saído do Remo, ele deveria ter ficado lá, ter feito essa história e tal, mas é um baita de jogador, não conseguiu jogar pelo Flamengo, mas jogou muito pelo Grêmio, fez seu nome lá, depois agora está rodando em alguns times pequenos e pode ter o destaque também do Curitiba esse ano. Mas, como eu disse, eu vou fechar meu time aqui com o Vitinho, do Internacional. E, como treinador, não tem como muito fugir do Zubeldia, né? Estou com 3 jogadores do Fluminense. Vou fechar meu treinador aqui com o Luiz Zubeldia, do Fluminense. E assim, botar o meu capitão também, o Canóbio. E essa vai ser a minha escalação da primeira rodada do Cartola 2026. Bom, na verdade, do vídeo, né? Ainda temos uma semana para decidir o time, então o fechamento do mercado vai mudar muito aqui na live. Espero poder contar com vocês. E, e é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, eu peço o seu humilde like, a sua inscrição. Peço para você ativar o sininho da notificação. E é isso aí. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe o canal. E espero ver vocês aqui na quarta-feira na live. Grande abraço, valeu e tchau.